coloquei... Agora a gente entra na... Isso, obrigado, Mateus. Eu fiz aí um breve resumo aí sobre o contexto do texto. É importante nós levarmos em consideração esse contexto do texto. Por quê? Porque a gente vai entender por que Jesus fala de pedra, fala de leite, por que Pedro fala de uma série de figuras, né? Alimentação, nós vamos ver sobre sacerdócio hoje pela manhã, e vamos compreender que uma vez que você toma posse do conhecimento, você tem que colocar isso como uma prática. É prática, né? Rapidamente aqui sobre o nosso contexto do texto, são poucos slides, né? Eu botei uma figura aqui de um templo lá da Ásia, né? Um templo já meio, uma ruína de um templo. Eu coloquei esse resumo ontem à tarde, então está lá no grupo da igreja, vocês poderão depois darem uma olhada. Então, 60 anos do início, né, do cristianismo, essa carta foi escrita, né, para as pessoas que moravam ali na Ásia Menor, principalmente um lugar chamado Turquia. Geralmente essa carta ela circulava ali nas igrejas, ali na Ásia. Essas pessoas aceitaram Jesus. O contexto é que essas pessoas elas viviam uma vida sem o conhecimento de Cristo. Então, o cristianismo é de uma exigência espiritual e moral, e isso gerou um choque, um conflito nas pessoas que abraçaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Então, essas pessoas tinham aceitado a Cristo, e elas então viviam nos seus dia a dia, no trabalho, com seus patrões, dentro das cidades, mas naquele padrão que é um padrão bíblico, né? Não é um padrão religioso, mas um padrão bíblico. Próximo aí, isso. Muitos se converteram, retornaram e espalharam o evangelho em suas regiões, formando comunidades cristãs. E lembre-se que não haviam templos naquela época como nós temos hoje. As pessoas elas estavam vivendo o cristianismo mesmo de uma forma familiar, em comunidades. Era uma coisa muito mais simples, não era tão sofisticada e tão carregadas de tantas liturgias. Era uma coisa bem mais simples do que como é hoje, né? Posteriormente, missionários, possivelmente até Pedro, visitaram essas comunidades para ir até esses locais e lá fortalecerem a fé desses irmãos. A civilização romana estava em desenvolvimento, afetando quase todas as províncias, mas trazendo desafios sociais, políticos e econômicos. Eu sei que hoje esses temas eles são, por vezes, até evitados dentro da igreja, mas havia questões políticas. Não há que se fugir disso, irmãos, tá? Então, sem nenhuma orientação, nenhum viés ideológico, mas tinha problemas lá, realmente, dentro desse contexto, né? E a civilização romana, no caso, o império, ele era pujante, né? Era um império realmente poderosíssimo. As tecnologias, as construções, nós sabemos dos aquedutos que eram construídos naquele período, construções de grandes vias, né? Onde se fazia ali o escoamento da questão do comércio, né? Então, o Império Romano estava ali realmente no seu auge tecnológico, né? A próxima. A sociedade era hierarquizada, gerando insatisfações entre os marginalizados. A maioria dos cristãos vinham das classes inferiores, como operários, lavradores, e muitos eram estrangeiros, o que limitava seus direitos de cidadania. Então, isso daí está dentro daqueles 3 livros que estão aí nos slides que eu coloquei para os irmãos. Eu tirei do livro de Hernandes Dias Lopes, do comentário de Bolinha, que há 40 anos a gente usa esse comentário de Bolinha, né? Então, os irmãos poderão olhar esse contexto que está lá nos livros que eu coloquei na bibliografia. Próximo. Os grupos cristãos, então, compunham-se de gente que sofria por ser marginalizada em muitos aspectos da vida social e econômica da região. Naturalmente, poderia haver entre eles gente de status sociais mais elevado, mas a simples associação destes com tais grupos representava para eles um pesado fardo
em termos de conceito social e posição econômica. Mas isso não era o pior, né? Havia conflitos entre essas pessoas, então, alguns eram estrangeiros, pessoas, né, com relação a problemas sociais, problemas de direitos, problemas trabalhistas, como eu falei na semana passada. Vamos ver o próximo slide aí. O fato de abraçarem a nova fé, essas pessoas, também trouxe seus problemas específicos. O cristianismo é muito exigente quanto a questões religiosas e éticas. E aderir a ele, o cristianismo, implicava no abandono de práticas e costumes comuns e venerados na sociedade em que eles viviam. Essa negação atraía todo tipo de reação por parte dos não cristãos. Mais o próximo. Havia aqueles desiludidos com a sociedade e a religião, para os quais o cristianismo representava uma grande atração, por serem realmente uma alternativa tanto em termos religiosos como de construção de uma nova sociedade. Outros encaravam a atitude dos cristãos como suspeita, pelo isolamento e pelas reuniões privadas que eles mantinham. Outros viam nisso uma falta de patriotismo, desprezo à cultura local e tentativa de subversão da sociedade. Próximo slide aí, só para a gente pegar esse contexto. Outros consideravam aquilo como uma grande arrogância. Parecia que os cristãos se achavam melhores que os outros. Criou-se assim um ambiente hostil à nova religião e seus adeptos. Certamente não foram os cristãos os causadores dessa hostilidade, pois buscavam uma conduta exemplar, fazendo bem e demonstrando amor, refletindo o sacrifício de Cristo por todos, inclusive por aqueles que ainda não o reconheciam como Salvador. Então, nós temos um contexto de conflitos, um contexto bastante complicado, problemático, e que nesse contexto havia, então, revoltas, raiva, rancor e desejo de uma insurgência. Então, os cristãos nesse período, eles tinham que tomar o máximo de cuidado para que a mensagem do Evangelho não fosse confundida com um movimento político ou com um movimento de uma revolta popular, mas eles precisavam entender, à luz da palavra de Deus, como Pedro vai escrever essa carta para aqueles irmãos, com o propósito de fazer com que eles mantenham a fé e o coração naquilo em que eles foram chamados, né? É por isso que é importante nós estudarmos as Escrituras hoje, porque por vezes nós vamos encontrar situações tão parecidas. E hoje os nossos tempos nos exigem um conhecimento dessa forma, né? Mas então vamos lá para o capítulo 2, eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2 diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Amém. Esse texto, ele é um alimento espiritual para as nossas almas. Esse texto, ele é a base da nossa fé. Esse texto conduz o nosso coração. A compreensão do texto deve nos levar a um exercício prático, porque quando nós somos chamados para sermos sal e luz, nós fomos colocados propositalmente aonde nós estamos para praticarmos o que acabamos de ler, né? Que acabamos de ler. Nós temos uma natureza que ela é vingativa. Nós temos uma natureza que ela é, de certa forma, reativa, né? Nós somos reativos. Então, quando nós estamos diante de uma situação, imediatamente nós reagimos. E a nossa reação, geralmente, ela não é boa. Nunca é boa. Então, nós precisamos amadurecer a fé, precisamos, nessa caminhada como igreja, dia após dia, ano após ano, na comunhão com a igreja, aprendendo a aperfeiçoar a nossa fé. Então, Pedro,
diante desse contexto de injustiças, são pessoas pobres, pessoas sem direitos, estrangeiros, que estão sofrendo abusos de seus patrões. Eles são estrangeiros dentro de uma nação, né, em que possuem um rei, possui lá um império. Então, de certa forma, a natureza nossa, ela acaba reagindo de uma maneira que não é a forma correta. Por isso que o texto bíblico nessa manhã, ele vem para que a gente possa reagir de uma forma como uma expressão de fé. E é claro que só pode entender esse texto, ou obedecer, ou se submeter a esse texto, uma vez que haja uma conversão em nós. Sem conversão não há como você entender isso aqui. Não tem como você pegar uma pessoa de uma determinada orientação ideológica, sindical, e o cara, ele não vai dizer assim, não vou me submeter a isso. Tem que baixar o pau mesmo, tem que quebrar tudo, eu tenho que arrebentar as coisas, né? Então, nós estamos dentro de algo que é sublime, é superior, e que molda o nosso caráter, que transforma a nossa vida. É por essas condutas, é por essa transformação, que quando nós estamos diante de ambientes ímpios, e nós mostramos diante daquele grupo, que nós somos de fato sacerdotes do reino de Deus. Mas vamos para o texto, né? Então, nesse caso aqui, o apóstolo Pedro diz assim: despojando-vos, quer dizer, tirar aquela roupa contaminada. Lembra do período da Covid-19, né? Então, a gente ficou preocupado, que doença é essa, né? Eu até assisti aquele filme de uma pandemia que teve há muitos anos, né? As pessoas vestiam aquelas vestimentas, né? Com máscaras, a roupa amarela, né? Com um negócio, um respirador e aquela coisa toda, com medo de se contaminar, né? E aqui a colocação, ela não é muito diferente, né? Esse despojamento é tirar algo que era contaminado, algo carregado de pecado, algo carregado que realmente tóxico, né? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Veja que no capítulo 2, no início, o apóstolo Pedro vai dizer assim: olha, uma vez que você tem uma relação com Deus, agora é importante que nós possamos mostrarmos a fé numa relação horizontal, com o próximo. E com o próximo de que forma, de que maneira? É com qualquer pessoa. Porque, olha, gente, às vezes a gente tem uma visão equivocada, né? Nós queremos mostrar fé e santidade dentro da igreja. Nós queremos mostrar, às vezes, a nossa fé e a nossa conduta muito mais dentro do grupo que nós fazemos parte do que dos grupos que são divergentes daquilo que a gente crê. E aqui está falando em que você tem que mostrar essas características em qualquer lugar. Então veja, despojando-vos, tirando aquela roupa tóxica, né, de toda maldade. Nós sabemos o que é maldade, né? Aquele pensamento, aquela vontade, aquele desejo, né? E dolo, e depois ele coloca hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicências. Então, vamos colocar num contexto mais prático. No nosso dia a dia, nós estamos numa caminhada com os nossos colegas de trabalho, né? E ali, por vezes, o que nos é colocado como padrão, o padrão de fé cristã, é que eu não possa ter esse desejo no meu coração de ter inveja. Ter inveja de gente do trabalho, né? Pior ainda seria sentir inveja de um irmão dentro da igreja. O desejo, o que é uma inveja? É o desejo de estar no lugar do outro.
o desejo de possuir aquilo que o outro possui. E não é somente coisas e bens materiais, mas o status social, né? Então, o coração da gente precisa ser pastoreado para que a gente, dentro dessa nova caminhada cristã, não possamos termos esses sentimentos, né? Eu vou pedir para o Mateus, só baixar um pouquinho, que está dando um pouco de reverberação aqui na frente. Aí, tá bom. Então, veja, irmãos, são sentimentos, são sensações que nós precisamos, à luz do Evangelho, tratar os nossos corações sobre essas coisas, né? Tirar isso de dentro de nós. Hipocrisia, né? Aquela questão de uma pessoa hipócrita, né? O que é um hipócrita? Alguém pode me ajudar aí? Joyce, o que é um hipócrita? Uhum. É isso. Oi. Ator, isso. Isso. Exatamente. Então é esse papel que é colocado mesmo aqui no contexto, né? A pessoa, ela se apresenta de um jeito para você, mas quando você sai de perto, ela se mostra de outra forma. Esse é a hipocrisia, né? E veja assim, veja o versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É lógico que aqui o leite fala a respeito da palavra de Deus. Fala a respeito de uma palavra, que é a palavra genuína, que não é uma palavra carregada, por exemplo, com falsos ensinos. Pedro já tinha essa preocupação. E por que é usado a figura de um recém-nascido? Porque o recém-nascido, a única coisa que ele faz é o quê? É mamar e dormir. E quando ele acorda, a coisa que ele mais quer é o quê? É mamar. Então, esse desejo pela palavra, por isso que Pedro coloca ele faz o uso dessas figuras de linguagem. Nós precisamos ter o desejo ardente, a vontade, a fome pela palavra, né? Então, se eu não tenho, o que eu tenho que fazer? Eu vou orar ao Senhor, para que o tempo que Deus tem me dado, para que eu possa ter a vontade de buscar o conhecimento de Deus na sua palavra. E aí você pode fazer algumas dicas, né? A Bíblia está, para nós aqui, né, nós somos privilegiados, a nossa geração. Você pode comprar umas 5 Bíblias. Aí você bota uma Bíblia lá na cama, uma Bíblia na mesa, e vai espalhando Bíblia. E você vai ali, opa, a Bíblia está aqui. Eu abro a Bíblia e vou ler, né? Então, você tem a Bíblia no smartphone, Bíblia no tablet, não tem faltado a oportunidade para a leitura da palavra. Mas veja que aqui Pedro fala sobre desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. Veja que a questão da palavra genuína quer dizer, é um alimento essencial, um alimento genuíno no sentido sem impurezas. Não pode ser um alimento contaminado, tem que ser um conhecimento dessa palavra, para que, frente a esse conhecimento, nós possamos nos alimentarmos. Uma coisa importante que nós temos, a Igreja Presbiteriana, é que a formação teológica, ela sempre foi uma coluna fundamental dentro da IPB, de maneira que a observação das doutrinas, da história, isso é muito importante na construção da nossa caminhada como cristãos. Versículo 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, aqui Pedro fala sobre, lembrem-se, Deus é bom, né? Chegando-vos para ele, a pedra, aí ele muda de leite agora para pedra. Olha os exemplos.
Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos só pegar algumas ilustrações aqui que Pedro coloca. Então, a pedra, essa pedra que é colocada aqui por Pedro, quando ele coloca no verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, o exemplo que é colocado é que os construtores, eles experimentaram essas pedras. É como alguém que viu a pedra, pegou a pedra, e aí ele fez uma avaliação daquela pedra, e ali ele disse assim, ó, essa pedra não é boa para construir isso aqui não. Essa pedra aqui, então, é como se Pedro estivesse mandando uma mensagem, né, para aqueles que sabiam do conhecimento de Cristo, que eles tinham rejeitado a Cristo propositalmente, né? E depois ele discorre, no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Aí agora ele entra com outra ilustração, o sacerdócio. Lembram do sacerdócio universal, que nós conhecemos da igreja presbiteriana? O sacerdócio universal significa que é uma doutrina da igreja, uma vez que na morte de Jesus o véu se rasga de cima a baixo, não é de baixo para cima, né? E esse véu do templo, desculpa irmãos, o véu no templo, né? Então, uma vez ao ano, os sacerdotes, eles iam uma vez no templo, ofereciam lá o derramamento de sangue, e esse sacerdote, ele levava as orações do povo até um local chamado Santo dos Santos. E esse véu desse local chamado Santo dos Santos, ele foi rasgado ali, né, dizendo então que não há mais alguém que pudesse nos representar. Nós temos livre acesso a Deus em Jesus Cristo. Por isso que Pedro coloca então cada um de nós como sendo sacerdotes, né? Então o sacerdócio universal significa que todos nós somos responsáveis numa íntima comunhão com Deus, temos acesso a Deus e temos uma responsabilidade sacerdotal. Porque essa questão do sacerdócio, ela é interessante dentro do contexto judaico, porque poucas pessoas poderiam fazer parte do sacerdócio, né? Então era quase como uma cúria, né? Lembram do papado? Você tem ali uma coisa assim muito, mas muito fechada, não pode ser qualquer pessoa para ser um cardeal, ainda mais um papa, por exemplo, dentro desse contexto. Então, esse contexto nos mostra que nós temos esse livre acesso a Deus. Você não precisa de um representante, você não precisa de alguém para falar os seus pecados, confessar os seus pecados, você não precisa de alguém orar ou interceder por você. Você faz isso diretamente com Cristo. Então, veja que Pedro orienta o coração daqueles irmãos que eles estão com seus corações abalados, eles estão com problemas, né? Então, ele fala, olha, antes de você cometer qualquer tipo de bobagem, ou qualquer tipo de crime, ou que você incorra em qualquer tipo de situação que vá contra a lei romana, ou contra a lei do país onde você faz parte, porque aqui é a Ásia Menor, né? Então, pensem que vocês são representantes do reino de Deus. Você não pode abrir a boca e ficar falando as bobagens que você fala. Vamos pegar o contexto de hoje, né? As pessoas são muito ousadas dentro das redes sociais, gravam vídeos, colocam, né, seus comentários lá no Twitter, no Facebook, colocam comentários no Instagram. Elas são muito ousadas, autoritárias, né, carregadas de seus direitos, podem observar. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Para pegar numa bandeira e vamos, então, fazer uma revolução, e vamos à frente e nós vamos... Nada disso. O texto não fala de nada disso, irmãos. Por vezes nós vamos encontrar
teologias que elas estão distorcendo o Evangelho, né? Elas estão literalmente distorcendo o Evangelho. Então, por exemplo, a teologia da libertação, né, que é uma teologia que tem bases muito mais ideológicas do que realmente você respeitar o texto dentro do seu contexto e o significado e o sentido do texto em si. Mas pegaram o texto, distorceram e criaram uma teologia, e que aquilo ali trouxe, então, uma falsa visão a respeito do seu sentido, né? Continuando aqui, irmãos, vejam, verso 6, por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Só rapidamente nessa questão do contexto do texto, Jesus, ele é a pedra que está no caminho de todas as pessoas. É isso que Pedro está falando. Então, para uns, Jesus vai ser uma pedra de tropeço, para outros, não. Mas Jesus, como pedra, ele está no caminho de todas as pessoas. É isso que Pedro está falando, né, no texto. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra. Olha, irmãos, vamos tomar outro cuidado. Por exemplo, as pessoas acham que dentro desse contexto, né, veja que o texto fala de pedra de ofensa, pedra de tropeço, construtores rejeitaram. Deixa eu só ver uma palavra que é usada aqui. É uma pedra de tropeço na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos, né? Ora, irmãos, esse contexto não se aplica somente, por exemplo, Jesus como pedra de tropeço, para aqueles que estão fora da comunidade. Jesus foi pedra de tropeço para os fariseus. Jesus foi pedra de tropeço para os religiosos. Tomem cuidado com isso. E às vezes a nossa falsa visão de acreditarmos que nós fazemos parte, né, de um contexto religioso, mas por vezes Jesus é uma pedra de tropeço de pessoas que estão dentro da igreja. Porque elas não aceitam os ensinos de Cristo. Elas não admitem, por exemplo, o reinado de Cristo, mas elas distorcem isso, né? Então, nós, infelizmente, somos, por vezes, ou conduzidos por uma falsa visão de acreditarmos que a pedra de tropeço é para aquele que está ali, né? Que é o que está lá fora da igreja, e não é bem assim. E tem gente que está na igreja e que, quando se depara com Cristo, ele tropeça, porque ele não aceita. Porque veja o que diz aqui Pedro, ó, verso 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois, aí vem essa questão que eu quero dar uma grande ênfase, irmãos, porque por vezes nós estamos fazendo uma leitura desse texto de forma, às vezes, com uma grande ênfase teológica, e aqui a ênfase de reino é que aquelas pessoas, elas tinham que tomar consciência de que faziam parte do reino, mas elas deviam agir como membros do reino de Deus, certo? Então veja, vós porém sois raça eleita. Por que fala de raça? Porque como eles eram estrangeiros, eles estavam desvalorizados naqueles países onde eles viviam. Então assim, meu Deus, eu vou trazer o meu coração, que no reino de Deus, eu sou raça eleita, então eu sou da etnia do reino de Deus. Eu não sou judeu, não sou romano, não sou brasileiro, eu não sou nada disso, eu sou do reino de Deus. E isso trazia um consolo para o coração deles. Eu já dei um estudo bíblico sobre o livro de Apocalipse. Irmãos, o livro do Apocalipse, aquele livro foi escrito por João para consolar os irmãos que
que estavam passando por uma perseguição. E o livro do Apocalipse, para nós hoje, ele é consolo também para nós, para as coisas que nós ainda vamos experimentar. Porque vão acontecer coisas, já estão acontecendo as coisas que foram preditas. Aquelas coisas que antecedem a volta de Jesus. Os irmãos têm acompanhado, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro ontem, o pessoal estava com uma sensação já de 40 graus, né? Deu 37 com 40. Parece que para essa semana vai ser a sensação de 50 graus. O planeta está muito quente. A coisa está esquentando. Nós temos situações de uma reação do meio ambiente diante da forma como nós estamos tratando o meio ambiente. Fora das questões de guerras e conflitos. Então, voltando ao texto, né? Então, veja, a preocupação de Pedro é: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, quer dizer, nós somos representantes do reino de Deus no mundo, na sociedade, na escola, no trabalho. E ele faz uma ênfase: nação santa, aquela nação que nós fomos escolhidos, reservados para Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que coisa interessante, quando Pedro fala: você é uma propriedade de Deus, você é do Senhor, diante do ódio que você está sentindo dessa galera, diante da raiva que você tem dessa gente, mas não se esqueça disso, você é filho de Deus. Você é uma pessoa que, no meio de milhares e milhares e bilhões de seres humanos, Deus escolheu você. Você precisa tomar consciência dessa responsabilidade. Você não pode agir com o seu coração, porque o seu coração é enganoso. Jeremias fala isso, né? O coração do homem é enganoso. Então ele fala: povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual objetivo tudo isso nos vem ao coração? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E lógico que aqui eu não tenho tempo de poder me aprofundar, e eu gosto muito da questão do versículo por versículo. Os irmãos já perceberam isso, né? Então, assim, é muito... Quando nós pegamos só esse versículo aqui, dá para ser uma escola dominical inteira. Né? Você pegar ele aqui e esmiuçar cada palavrinha dessa. Cada frase colocada das Escrituras. Mas, diante de que você é raça eleita, sacerdote real, você faz parte de uma nação santa, você é povo de propriedade de Deus, para que tudo isso? Para ser arrogante, prepotente, para subjugar as outras pessoas, para se afastar das pessoas? Não. Tudo isso é para quê? Para que você proclame o quê? Virtudes. Irmãos, eu já falei para os irmãos na aula passada, o que o mundo mais espera como um ato de milagre, do milagre de Deus, é que nós, como cristãos, possamos demonstrar as virtudes do reino de Deus no dia a dia. No dia a dia. Eu sou cristão há mais de 50 anos. Eu tive, de fato, uma compreensão, quando o Evangelho veio sobre minha vida, foi quando eu tive 12 anos de idade. Eu já era de família evangélica, mas foi numa escola bíblica de férias que eu entendi as coisas. Né? Então, eu estou tocando nesse assunto pelo fato de que desde os anos 70 até agora, nós já vimos muitas questões da religião, como, por exemplo, milagres, exorcismos, não é isso? Mas o que conta é o dia a dia, é a prática do dia a dia, é como um casamento. O que conta é a atitude, é a vivência do dia a dia. Não são mais as declarações que se fazia no início do namoro e do noivado, que era o momento da conquista. Mas é a prática do dia a dia, quando você mostra o seu caráter. É no momento dos conflitos, das divergências, no momento das brigas, porque acontecem brigas mesmo. Mas essas virtudes
elas devem ser mostradas no dia a dia. É um milagre que a igreja precisa mostrar hoje. São essas virtudes. Veja, despojando-vos, o que Pedro fala? Da maldade, da maledicência, do dolo, da inveja. O nosso grande problema hoje é de credibilidade, irmãos. O grande problema da cristandade contemporânea é as pessoas acreditarem na gente. Nós não conseguimos conquistar as pessoas com o nosso testemunho. Nós não conseguimos, de fato, com a nossa postura, mostrarmos essas virtudes. É isso que Pedro está falando para aquela gente. Não peguem pedra não, gente. Não peguem armas não. Não peguem facas e espadas. Ah, pastor, é muito fácil isso aí que o senhor está falando. Irmãos, não sou eu, é o texto que nos admoesta. Amanhã eu vou apresentar contra aquele meu colega, vou abrir um processo administrativo contra ele. Ou vou abrir um BO contra o meu vizinho. Opa, as coisas não caminham dessa forma. Veja que no texto fala que nós somos o quê? Peregrinos, aqui não é a nossa casa. O que fazemos hoje? Nós construímos, né? Nós construímos palácios, nós acumulamos patrimônio, bens. Mas nós somos passageiros aqui, isso aqui é muito passageiro. Então veja, continuando aqui no texto, né? E ele fala, né? Infelizmente eu não vou poder entrar em muitas questões, eu vou passar para os irmãos, que eu quero que os irmãos melhorem o que vocês estão ouvindo, porque eu sei que os irmãos já leram esse texto, já estudaram esse texto, e então, no momento que eu passar para os irmãos a palavra, vocês vão poder enriquecer ou tocar em pontos que eu não passei, né? Então, eu vou até o versículo 10, tá? Para a gente, então, passar a palavra para os irmãos, e assim a gente melhorar mais essa questão do aprofundamento no texto bíblico. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos mais nas trevas, estamos na luz. Vós sim, que antes não éreis povo. Aí ele lembra, vocês não eram povo. Por que vocês vão agir como agiam antes? Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E eu preciso ter misericórdia. Qual é a tônica dos nossos dias? Ódio, vingança. Pode observar. Mentiras, calúnias. E esse é um contexto que a coisa se tornou assim, parece que um regramento social, né? Pode observar. E isso é preocupante. Porque quando nós vemos pastores, líderes que estão à frente das igrejas, e eles estão agindo dessa mesma forma, e esquecendo o que eles precisam fazer. Isso é grave. Se quem tem a responsabilidade de ensinar distorce, se quem tem a responsabilidade de conduzir faz o contrário, então nós estamos indo para uma situação muito ruim, muito ruim. Quando se fala de espiritualidade, irmãos, é isso. Quando nós falamos de espiritualidade cristã, fala a respeito dessas virtudes, das ações. Não é você se fechar, como eu falei semana passada, no mosteiro, e lá você acreditar que você não vai ser alcançado por Satanás, e nem muito menos pelas paixões do seu coração. Não é isso. A espiritualidade cristã, ela é vivida no dia a dia, diante das tentações, das provas, das cobranças da vida. É isso que é colocado no texto. Então, a virtude deve ser demonstrada diante de um ambiente onde não há virtudes. Né? Bom, mas vamos lá, vou passar a palavra aos irmãos. Nós temos aí 9 minutinhos, né? Que é 10h50, o pessoal vai voltar. Então, eu gostaria da participação dos irmãos,
às vezes uma palavra que não foi abordada, ou uma pergunta, algumas questões, né? Eu estou seguindo 3 livros, né? Então gostaria da participação dos irmãos para um enriquecimento maior, que haja uma contribuição nesse momento. Passo a palavra aos irmãos. Esse versículo 9 aí, ele é muito conhecido entre nós, né? E a gente gosta muito da primeira parte dele, né? Que a gente é raça eleita, é povo exclusivo de Deus. E essa segunda parte é que a gente muitas vezes esquece, né? Que Exato. tudo isso tem uma finalidade, como o senhor falou aí. E interessante é que aqui fala proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Então, são as virtudes de Deus que devem ser vistas em nós. Isso. Porque, às vezes, a gente se compara nos nossos ambientes. Mas diante dos meus colegas eu sou ótima, né? Sou super responsável, eu sou honesta, eu sou generosa. Isso. Mas as minhas virtudes não têm que ser comparadas com os outros. São as virtudes de Deus. Isso. Né? Então, o nosso referencial é Deus, não é uns aos outros. E isso é muito fácil a gente se comparar com os outros, né? Mas, se a gente se comparar com o apóstolo Paulo na vida, a gente já vai ver que a gente está muito abaixo. Sim. Imagina com Jesus, imagina com Deus. Então, é o fruto do Espírito dele que tem que ser evidenciado em nós. Não as nossas virtudes, né? Mas as virtudes dele que devem ser evidenciadas na nossa vida. Só lembrando disso aí para mim mesma. Não, mas isso é bom, porque, veja, eu posso ter, né, uma atitude de acreditar, como você bem colocou, são virtudes que elas estão apontando para Cristo. Eu olho para Cristo e essas virtudes devem estar em mim, né? Por isso que logo de cara ele começa dizendo que eu tenho que despojar de quê? Maldade, dolo, maledicência, hipocrisia, inveja. Porque você pode ser uma pessoa muito boazinha no seu trabalho, mas um grande do invejoso. Você pode ter, vamos dizer, né, uma postura no seu trabalho de ser uma pessoa urbana, comedida, muito educado, mas por dentro o seu coração é um coração com muitas perversidades. E o detalhe, irmãos, não tem como esconder essas coisas, não dá para esconder. Por isso que ele fala, em Cristo, qualquer coisa primeiro eu tenho que tirar. Eu estou com inveja do Eduardo, né? Eu tenho que tirar isso do meu coração. Senhor, me apresenta em oração ao Senhor, porque eu sinto uma inveja enorme do meu irmão. Então, eu preciso despojar, tirar isso em oração, tirar isso em jejum, tirar isso, por exemplo, nos exercícios espirituais, né? Nós temos práticas espirituais, que elas servem para que a gente possa mortificar a carne. Então, por isso que quando fala de virtude, quando ele chega na virtude, minha irmã, é porque muita coisa lá atrás ele veio trabalhando. Deixar todos esses pecados, né? Depois, alimentar-se da palavra. Então, ele vai trabalhando. Olha, eu acho fantástico o Evangelho por isso. E quando ele chega na questão prática, ele já nos preparou ali até chegar naquele ponto. Você vê isso, o Espírito Santo soprando no coração de Pedro, o Espírito Santo soprando no coração de Paulo, o Espírito Santo vai o tempo todo falando no coração desses homens nesses textos, porque não é uma coisa solta. Você não vai falar de virtude sem antes falar de despojamento de pecado. Não é possível uma pessoa ter virtudes espirituais carregada de inveja, de hipocrisia, de maldade, de dolo, de maledicência. A palavra de Deus ela é fantástica por isso. Por exemplo, o Sermão da Montanha, quando Jesus ele vai abrir ali o Sermão da Montanha, ele começa com qual a primeira virtude? Humildade. Por quê? Porque sem humildade não dá para ser manso. Ninguém pode exercer mansidão sem humildade. Depois tem mais o que lá no Sermão da Montanha? As outras características, né? Ser manso, o que mais? Misericordioso. Eu não posso ser misericordioso sem quê? Sem humildade.
Eu não posso ser pacificador sem humildade. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ela está sempre assim. Você vai olhando esses detalhes e a coisa está amarrada. Ela está toda bem assim, fechadinha, né? Pastor, é bastante pertinente esse tema mesmo, importantíssimo da gente estar estudando. Essa questão da espiritualidade como virtudes, porque geralmente, às vezes, a gente vê as pessoas dando uma ênfase em coisas externas que interfeririam na espiritualidade, que é muito mais fácil, acho que eu percebo como uma fuga de querer encarar aquilo que está dentro mesmo. Então, é importantíssimo isso, essa questão de se despojar, então, da inveja, maledicência, né, no coração. E isso é o que, de fato, realmente interessa e que vai nos trazer espiritualidade. Agora, o problema é como é que a gente encara isso? Qual é o antídoto? Porque, por nossas forças mesmo, nós não vamos conseguir. Qual é uma orientação prática para a gente conseguir isso, despojar dessas coisas? Primeiro, até reconhecer, porque muitas vezes não quer reconhecer que tem inveja no coração, que tem aquelas coisas que Jesus mesmo falou, que saindo do coração é que nos contamina, e a gente foge disso, de reconhecer isso, e acaba aí ficando com essa coisa e se apegando, às vezes, a coisas externas que iriam trazer espiritualidade, que não traz espiritualidade coisa nenhuma. Qual será algo assim que a gente pudesse fazer na prática? Eu penso em manter aquelas velhas práticas de meditação constante, diária, na palavra de Deus, se encher dela, né, e de orações constantes. Não sei o que o senhor tem a nos orientar para a gente conseguir isso, de a gente estar ligado a isso mesmo, né, e assim, aí sim, dar o bom testemunho que a gente deve dar na família, no trabalho, né, nas relações, que é onde a gente vai mostrar a presença de Deus nas nossas vidas. Só voltando à irmã Eliane, né? Eu vou responder. Eu lembrei daquela monja, tem uma monja, né, budista. As pessoas criam uma imagem, né, da questão de virtude como se fosse algo. Sua colocação é muito boa. Pelo fato de que a virtude é algo inerente ao homem, mas não é inerente ao homem. Você pode observar que esses sacerdotes das religiões orientais, eles fazem, né, se sentam com aquelas, eles querem se mostrar aos outros como se eles fossem mais sábios, mais pacientes. O cristianismo, o que ele faz conosco? Ele abre quem realmente nós somos, né? E para responder sua pergunta, meu irmão, eu gostaria de que a gente pudesse fazer, porque uma vez quando há um novo nascimento em cada um de nós, essa experiência, que é o maior milagre de todos, que é a conversão. É quando Isaías, no capítulo 6, e ele fala, ai de mim, né, que sou pecador, e que habito no meio de um povo pecador, que tem lábios impuros. Essa consciência de pecado, ela já é uma demonstração que nós somos filhos de Deus. Porque no momento em que nós nos tornamos soberbos, acreditamos que somos autossuficientes, né? A gente já está na queda. E conhecemos pastores, né, que acreditaram dessa forma, que eles não eram mais pecadores, e que eles se tornaram senhores de seus pensamentos, de suas pregações, de suas palavras, e eles caíram, e a queda foi feia. Né? Então, assim, o primeiro elemento, e aí eu lembro também daquela oração, né, quando Jesus fala do fariseu, né, quando ele se apresenta. Então, acho que um elemento importante aí é o nosso reconhecimento diante de Deus, de quem realmente nós somos. E constantemente, diante dessa natureza que a gente tem que ter uma certa vigilância, porque não dá, porque a gente sempre distorce as coisas.
Nossa natureza, ela sempre quer algo que é a favor dos nossos interesses, que é essa luta entre o velho e a nova criatura, o velho homem e a nova criatura. Por isso, então, que quando nós chegarmos no céu, lá no céu não tem pecado. Essa luta, ela acaba, né? Os irmãos que estão hoje, nesse exato momento, na glória com Cristo, eles estão usufruindo, né, de um momento que nós aqui na terra estamos lutando para mantermos essa santidade, essa santificação. É a nossa luta, é dia a dia, toda hora, né? Só mais uma curiosidade, depois eu passo para a irmã Joemi, que vai falar. Só uma curiosidade, pastor Sandro, dá para saber a quem o apóstolo Pedro estava falando? Aqui pelo texto, uma parte parece que ele estava falando aos gentios, quando ele diz, vós que não erais povos, que não eram, deixa eu ver, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então, parece que aqui estava falando a gentil, porque o povo de Israel considerava um povo de Deus. Aí no 12 ele fala, aí vem no 12 que ele dá a entender, vós para anunciar aos gentios, alguma coisa assim aos gentios. Parece que estava falando aos judeus. Isso. É uma curiosidade, a quem ele estava falando, se era aos gentios ou era aos judeus, e se essa igreja, com o apóstolo Pedro e os outros apóstolos ali no início, que aí estavam nos anos 60, primeira era ali, se eles se reuniam em sinagogas, ou não havia templos, ou será que era em casas, como é que era isso? É curiosidade só. Isso. Historicamente, o que acontecia é que as sinagogas, no começo, né, elas eram usadas para a pregação do evangelho. Só que os judeus começaram a não gostar desse negócio aí, né? Então, realmente, no começo, nós vamos ver, principalmente Paulo, ele vai usar essas sinagogas, porque a gente está no período da diáspora, né? Então, eles foram expulsos dali de Jerusalém. Então, no começo, sim, havia essa forma, né, de uma pregação que usasse esse contexto, que era uma estrutura judaica. Mas depois eles começaram a dizer assim, não vai, porque há uma divergência teológica. Então, mas assim, dentro desse contexto agora aqui, é uma igreja, são comunidades, e tem judeus que aceitaram a Jesus, lógico, né, que aqui ele faz esse contexto. E a sua pergunta é legal, por quê? Porque Pedro foi o cara que tinha mais questões dentro do judaísmo, né? Tanto que ele é exortado por Paulo, tem uma briga ali entre eles dois ali, e Paulo disse, não, peraí, Pedro, vai devagar aí, porque agora na nova aliança, essas coisas da antiga em Cristo, acabou, né? Mas como Pedro queria fazer uma média com os judeus, né? E aí há esse embate entre eles, lógico, né? Mas essas comunidades, aí a gente está na Ásia, né? Então, as pessoas se reuniam realmente uma coisa muito, muito mais de comunidade, famílias, em casas, em lares. Esse era o contexto. E o que é mais importante ainda é que, por causa dessas estruturas, o evangelho chegou a gente aqui, né? Então, às vezes a gente fala assim, não vou lá não, porque nem igreja lá tem. Já viram isso? Às vezes as pessoas exigem da igreja, né? Tem que ter um professor para minha filha, lá não tem nem salinha para os meus filhos, lá não tem nem isso, não tem nem aquilo. As pessoas criam umas exigências, e que nessa estrutura inicial do evangelho, né, ou algo que, por exemplo, eu coloquei isso semana passada, aqui o paganismo é forte, a perseguição está pegando, os caras correm atrás, matam mesmo, não tem meio termo não, gente. Né? Onde o imperador, ele é visto como um deus. Então, assim, esse é o contexto da igreja que nasce. A igreja está nascendo, ela está literalmente nascendo dentro de um ambiente de pressão, de uma situação muito ruim. Não é nada favorável. Hoje tudo é favorável para a gente, rapaz, eu não vou para a igreja não, hoje eu estou cansado, amanhã eu tenho que ir, segunda-feira, né? Então, eu não sei não, as coisas hoje, elas se tornam muito mais opcionais do que como se fosse um desejo de estar na igreja, né?
Então, assim, a gente tem essa problemática, mas esse é um contexto interessante que você coloca, né? São comunidades simples, de pessoas que não fizeram teologia, não tem pastores, não tem reverendos, não tem presbíteros, não tem assembleia, não tem CNPJ, mas esse evangelho chegou até a gente. Estamos aqui por isso. Vai lá. Só reforçando, né? A ideia do texto é que nós possamos demonstrar essas virtudes em tempos de adversidades. Não é responder da forma como, por vezes, as pessoas estão respondendo, e não estão respondendo como o Evangelho nos manda responder. É isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente está respondendo de forma errada, né? A gente está respondendo às vezes a gente está rasgando as páginas das Escrituras e dizendo coisas que as Escrituras não falam. Exatamente. O Evangelho é simples, muito simples. É só a pessoa crer, para essa pessoa realmente fazer, ensinar, transmitir a palavra. Ela tem que ter experimentado a conversão genuína. Ter o Espírito Santo, e Ele nos conduz, e Ele nos dirige. E ler a palavra de Deus e pôr em prática. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Está fácil? Põe em primeiro lugar, levanta de manhã, esteja já pensando, como eu vou viver esse dia, Senhor, sem a Tua presença? Eu preciso de Ti, Senhor. Eu sou ligado na videira verdadeira. E ser ligado na videira verdadeira, sinceramente, com humildade, eu preciso de Ti para viver esse mundo, Senhor. Eu seguir essa peregrinação, por mim mesmo eu não consigo fazer nada, não consigo seguir, preciso do Senhor. É simples, não precisando de tantas coisas para dar tanta volta para chegar nesse assunto. Então, pedir a Deus, ter a humildade, como o senhor pastor falou, sermos humildes na presença do Senhor e dizer quem nós realmente somos, frágeis, debilitados, impossíveis de fazer a nós mesmos, quanto mais sem a presença do Senhor. Sem a presença dEle na nossa vida, sem a presença do Espírito Santo, nada podemos fazer. Amém. Nós vamos, então, para o momento de louvor, passar a palavra aos irmãos do ministério. Oi. Uhum. Uhum. Isso. Falta de credibilidade. Isso.
Uhum. Uhum. Isso. Exato. Sim, sim, exatamente. Por isso que o texto, semana que vem, a gente vai ver a nossa forma como nós devemos nos portarmos na sociedade, com os reis, com os chefes, com os patrões, né? E às vezes nós somos como Jacó, né? Trapaceiros. Às vezes a gente está como empregados de empresas, né? A gente está agindo de forma como trapaceiros, né? Isso.